Estamos de volta. Com certeza você deve se lembrar dos momentos de calor extremo que passamos durante este ano. O mesmo vale para as fortes chuvas que causaram muitos estragos. Saiba mais na reportagem dos estudantes de jornalismo da UFG, Victor Hugo Gomes, e também do João Victor Bueno. Rodou. O já conhecido histórico de alagamentos na capital goiana é agravado pelas mudanças do clima. Eventos climáticos extremos são cada vez mais comuns. Só neste ano foram registradas 8 ondas de calor severo no Brasil. O Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz contabiliza que em 2023 houve um recorde de 6.772 eventos severos. A doutora em recursos florestais, Cibele Barreira, ressalta o histórico da ocupação do solo em Goiânia tornar a cidade mais vulnerável a essa nova realidade. O cerrado como vegetação, eu não entendo como um problema ou ele se tornar mais vulnerável. No entanto, a ocupação do cerrado o torna mais vulnerável, visto que a gente tem muita abertura de áreas, um agronegócio, uma agricultura e pecuária pujante, ocupando as áreas que anteriormente a gente tinha cerrado, consumindo recursos tanto do solo quanto de água, então torna a região, não exatamente o bioma como vegetação, mas a região que o bioma ocupa é bastante vulnerável nesse momento. O estudante João Augusto França foi testemunha dos efeitos da ausência de planejamento urbano para as mudanças climáticas. Foi uma situação bem desagradável, atrapalhou meu dia inteiro, porque eu estava no ônibus, no transporte público ali. Quando eu saí, a chuva começou. E aí começou a ficar muito forte, já em poucos minutos assim, eu estava no ponto esperando o próximo ônibus e a rua ficou totalmente alagada, eu tive até que subir. Cibele explica a necessidade de pensar uma cidade resistente aos eventos climáticos extremos. Hoje Goiânia precisa pensar em redes de drenagem, a gente precisa drenar a cidade com mais rapidez. Mas isso não basta, a gente também precisa atender ao plano diretor, a gente precisa atender a legislação na zona rural, na região de expansão. Como é que a gente vai expandir? Isso, rede de drenagem é um primeiro momento. Num segundo momento é a gente pensar em soluções baseadas na natureza. A pesquisadora destaca a urgência de ações para enfrentar os riscos climáticos. Vejam, eu coloco um bosquezinho, eu coloco grama, essa água vai infiltrar, mas no entorno desse bosque eu coloco pistas de caminhada de concreto, eu coloco toda uma estrutura de calçadas, eu tenho um asfaltamento e isso diminui e faz com que essa água tenha que correr por algum lugar. Então, eu penso que a árvore faz um papel fundamental e faz mesmo, mas ela não vai resolver os nossos problemas se a gente não pensar em todas as outras medidas conjuntamente.